Que primeiro tempo do Santos no clássico contra o Corinthians, fez 2 gols logo de cara e não deixou o Timão jogar em nenhum momento. Vamos falar dessa partida e de outros destaques do Brasileirão. Vem comigo! O Santos não deu mole pro Corinthians no primeiro tempo, marcou em cima o tempo inteiro. Vojvoda foi muito bem nessa formação do Santos sem Neymar, tá conseguindo adaptar os jogadores ali no meio. Roleiser com Barreal, com Guilherme, com Lautaro. E do meio para trás também tem sido mais organizado com Zé Rafael, João Smith. A zaga parece estar se acertando. Eu acho que ele encontrou uma dupla de zaga boa, que é o Luan Pérez e o Adonis Frias. Na lateral esquerda, o Escobar acaba sendo mais útil para o Santos do que o Souza na parte defensiva. Já na lateral direita foi o Igor Vinícius, que fez até um bom papel, mas está numa disputa entre ele e o Mike ali. Cada jogo um joga e não tem sido muita diferença entre um e outro. Mas o que diferenciou nessa partida contra o Corinthians foi a marcação-pressão do Santos no primeiro tempo, que foi do início ao final, exatamente marcando em cima, correndo atrás. O Corinthians não soube o que fazer com a bola, não conseguia sair jogando. Perdeu muita bola, errando passe na saída de jogo. E o Santos conseguiu se aproveitar dessa oportunidade. Zé Rafael, numa noite muito feliz, ele foi realmente o melhor da partida. Ele jogou muito, tanto defensivamente como ofensivo. Ele foi muito pro ataque. Fez o seu primeiro gol num clássico. Conseguiu se aproveitar no escanteio, que ele que é baixinho, achou um espaço ali no primeiro pau, no meio da defesa do Corinthians, fazendo 1-0 pro Santos. Junto com o Barreal, que foi outro jogador que fez um belo primeiro tempo, e um golaço no segundo gol do Santos. Um chute de fora da área, que ele tem que fazer isso mais vezes, que no treino ele já faz e faz muito bem, só que no jogo ele não tem feito. Então ele tem que usar esse recurso dele, porque é muito bom. Que golaço que ele fez no segundo gol. O Roleiser, que já não tem brilhado nas partidas, ele aparece em momentos que a galera realmente não vê. Ele é aquele cara escondido que conserta o jogo, que consegue arrumar as jogadas. Então ele tem sido muito fundamental nesse meio-campo do Santos. E merecidamente fez o terceiro gol do Santos de pênalti. Num pênalti que o VAR acionou o juizão, porque sim, Breno Bidon agarrou as pernas do Zé Rafael. Um pênalti claro que o juiz não deu porque não viu o lance, então ainda bem que tem esses recursos que servem tanto para ajudar como para atrapalhar os times. Mas nesse caso ajudou o Santos e sim, foi pênalti mesmo, não tem o que falar. E nesse momento o Santos consegue fazer 3-0 no jogo. Daí em diante foi quando começou os problemas para o time do Santos. Como normalmente acontece, o time do Santos se recua depois de fazer certos gols. Aquela pressão que fizeram nos 45 minutos do primeiro tempo, não conseguiram fazer no segundo, é claro, porque cansa. E é nesse momento que você precisa substituir jogadores. E ele demorou para substituir. E quando ele mexeu, o Vojvoda mexeu em 2 jogadores principais da partida. E ele tirou junto. Ele tirou o Roleiser e o Barreal no mesmo tempo. Isso eu acho que é um erro enorme, porque são 2 jogadores que estavam criando jogadas, segurando a bola para o time do Santos. E nessa situação, se eu fosse o Vojvoda, a primeira substituição que eu faria era tirar o Lautaro. Tirar o Lautaro e colocar o Tiquinho, que o Tiquinho consegue segurar mais a bola ali na frente. Isso já ia ser um belo adianto para segurar o jogo. E eu tiraria sim depois o Roleiser e o Barreal, só que um de cada vez, para não quebrar o ritmo do jogo. E desse jeito o meio-campo do Santos começou a ficar mais devagar. O Guilherme também estava cansado, demorou para sair. E os jogadores que entraram não ficaram na pressão, não foram tanto para cima. Tanto o Robinho, Vitor Hugo, Gabriel Bontempo, eles não fizeram aquela marcação-pressão que o Santos fez no primeiro tempo. Quando você troca esses jogadores, é para manter o nível do jogo desde o primeiro tempo. E devia ter feito essa pressão. Seria muito mais difícil do Corinthians ter aquela movimentação que teve no segundo tempo. Então esse foi o defeito do time do Santos. Mas conseguiu segurar, a zaga até que foi bem. O Corinthians acaba fazendo um gol de escanteio na cabeçada, que o Santos também não é tão bom nessa bola aérea. Se aproveitaram dessa situação. Teve uma bola na trave, que aí também tem que contar um pouco com a sorte. Mas fora isso, o Corinthians melhorou no segundo tempo porque o Santos deixou um pouco jogar, mas não a ponto de poder virar uma partida. O Santos conseguiu segurar e fez uma bela partida e 3 pontos, importantíssimo para o Santos, que não subiu na tabela, mas é assim que começa a crescer. Então, mesmo com esses pequenos erros do Vojvoda, parabéns para ele por estar conseguindo arrumar esse time do Santos, mesmo sem o Neymar, e está ficando cada vez melhor. E o Santos foi o maior destaque dessa 28ª rodada do Brasileirão. E o meu segundo destaque dessa rodada
vai pro Palmeiras, que eles estão jogando maravilhosamente bem. O time tá jogando cada vez melhor, tá se adaptando cada vez mais um jogador com o outro. Vitor Roque acaba sendo novamente o destaque do Palmeiras, não para de fazer gol, tá vindo numa fase muito boa e juntamente com o Flaco Lopes, que também fez gol, conseguiram ganhar do Bragantino num jogo que o Palmeiras saiu perdendo, final de primeiro tempo no empate de 1-1 e no segundo tempo começou a desandar. Fez o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, fechando esse placar do jogo em 5-1. Uma bela vitória do Palmeiras em cima do Bragantino. O meu terceiro destaque vai para o Mirassol, que esse time não para de me impressionar. É um dos times mais organizados que tem nesse Brasileirão, juntamente com Palmeiras e Flamengo. Mesmo assim, Palmeiras e Flamengo ainda tiveram uns altos e baixos no meio da temporada, por causa até dos outros campeonatos. E o Mirassol não está mantendo ali o seu nível no quarto, quinto lugar, não sai dessa posição, tá jogando muito bem, principalmente contra times grandes, fez 3-1 agora em cima do Internacional, e vamos destacar que o Reinaldo tá cada vez melhor. Olha aí, Ancelotti, um lateral esquerdo que você não pode descartar. O Brasil não tem lateral esquerdo, tá testando 1000 jogadores e não tá conseguindo encontrar um decente. Não custa nada levar o Reinaldo fazer um teste, o cara tá jogando bem e tá fazendo gol, tá defendendo muito e tá apoiando o ataque. Isso é um tipo de jogador que o Brasil precisa na seleção. E meu último destaque da rodada vai pro Flamengo, vice-líder da tabela. Os caras também estão jogando demais. Quando a Arrascaeta entra no modo criativo, não tem como parar ele. E quando o Pedro quer definir o jogo, o cara consegue fazer gol. É outro jogador que precisa ir para a seleção urgentemente. É o melhor centroavante brasileiro que existe no momento. Até os outros jogadores, Igor Jesus, o povo que tem vindo bem, que tá jogando fora do Brasil. O Pedro, para mim, é o mais qualificado de centroavante, ali no meio da área. Esse cara consegue definir e dar assistência. Foi o que ele fez na partida do Flamengo. Já não basta, em 2 toques, ele só dominou e chutou no cantinho do goleiro. E no segundo gol, ele deu aquele totozinho pro jogador fazer o gol. Pelo amor de Deus, o Ancelotti precisa olhar para o Pedro do Flamengo, precisa levar ele para a seleção. Próximos amistosos aí estão vindo, chama ele, faz um teste. E esses foram os meus destaques aqui dessa 28ª rodada. E põe aí nos comentários também, torcedor, o seu destaque dessa 28ª rodada. Até porque aqui a gente fala mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!